Olá, começa agora o Avicultura e Suinocultura. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os 5 passos para o bem-estar avícola, pontos importantíssimos para garantir aves livres de estresse e com mais qualidade. E para nossa conversa de hoje, a gente vai falar com o Felipe Dalla Costa. Ele é coordenador técnico de bem-estar animal da MSD Saúde Animal. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer grande ter você aqui para contar para a gente todos esses detalhes que está deixando o nosso assinante muito curioso. Um prazer, viu? Olá, Rossini. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando todo esse conhecimento e agregando para todo o setor produtivo. Vamos lá então, Felipe. Eu sei que você tem aí a chave do sucesso, os 5 passos para garantir esse bem-estar avícola. Você deve estar aí se coçando para falar todos eles. Calma, a gente vai chegar lá, a gente vai detalhar um por um, porque eu preciso, Felipe, que você comece detalhando para a gente, de modo geral, qual que é a importância de garantir o bem-estar animal, nesse nosso caso aqui, as aves. O bem-estar animal é importante para toda a cadeia. Ele traz benefícios para as aves, além de ter uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. Ele traz benefícios para o produtor através de uma melhor rentabilidade, uma melhor produção e benefícios para a sociedade através do fornecimento de um bom alimento, um alimento ético, um alimento onde a gente tenha uma boa qualidade, uma boa sustentabilidade e um bom bem-estar animal. E Felipe, haja vista que o cuidado com o bem-estar animal ele é importante em outras cadeias também, a gente vê com relação à bovinocultura, por exemplo. Então, de modo geral, a gente pode dizer que estabelecendo esses cuidados com as aves, pode haver até um ganho na produtividade, né? Exato, é extremamente importante que a gente crie uma boa conexão com os animais, onde a gente consiga manter um bom nível de bem-estar animal para garantir de uma boa sanidade animal. Isso somente é possível através de um bom monitoramento, bons programas preventivos na parte de doenças, uma boa alimentação e uma boa ambiência. Quando a gente fala de uma boa ambiência, a gente pode citar fatores como uma boa qualidade de ar, uma boa ventilação, uma boa cama, onde a gente fala que é o bom piso, né, onde o animal fica alojado, e isso vai interagir de forma dinâmica com uma boa alimentação, onde a gente vai ter um alimento de qualidade, onde a gente vai ter o fornecimento de um alimento sem disputa para as aves. Isso entra também o fornecimento de água em quantidade, qualidade adequada e principalmente numa temperatura adequada, né? Onde a gente vai, todos esses domínios vão interagir de forma dinâmica para fazer com que a ave tenha o seu bom desempenho. Ô Felipe, e pelo tempo que você tem na área com esse trabalho, pela sua expertise, você vem percebendo que o cuidado do produtor com relação ao bem-estar animal, ele vem aumentando no decorrer dos anos, com o passar do tempo? O produtor ele é o maior interessado em cuidar bem da ave, né? Porque além do bem-estar animal, ele está muito preocupado com a sua rentabilidade. Isso está inteiramente ligado. No decorrer dos anos, a gente viu uma preocupação cada vez maior. Essa questão do bem-estar animal vem crescendo, principalmente pela demanda da sociedade, e quando a gente nota que isso traz benefícios para toda a cadeia, em termos de saúde única, onde a gente tem uma boa saúde da ave, uma boa rentabilidade e uma boa produção de alimentos, um bom alimento de qualidade, a gente começa a cuidar mais da ave. E aí a gente começa a trocar também o mindset, a forma como o produtor vê a sua própria produção. Porque ele deixa de ser apenas o produtor de aves e começa a ser um produtor de alimentos. Então ele começa a cuidar bem desde o nascimento até o final da cadeia, tendo cuidado de 360 graus, né, de ponta a ponta, para fornecer um alimento de qualidade para a sociedade e ter orgulho daquilo que ele faz, né? Então a gente tem todo um trabalho em termos de bem-estar animal envolvendo a qualidade de vida do produtor, a qualidade da ambiência, da nutrição, da sanidade, principalmente com os programas preventivos de doenças, para ter um bom bem-estar animal e uma boa produção, uma produção onde a gente possa se orgulhar. Ô Felipe, então vamos lá, vamos dar início aos 5 passos que você vai detalhar aqui para a gente. O primeiro deles que você trata é conhecer bem os animais. É importante a gente saber com quem está lidando, né? Explica para a gente. Exato, é extremamente importante conhecer
os nossos animais. Nesse ponto é interessante porque para a gente avaliar o bem-estar animal, a gente precisa conhecer o comportamento das aves. E através do comportamento, a gente consegue identificar como a ave está interagindo com o meio. Na parte de bem-estar animal conceitual, a gente vê que o bem-estar consiste no estado do animal durante as tentativas de adequação ao meio. Isso tudo é expresso na forma de comportamento. Então, é extremamente importante que a gente leia os sinais que as aves vêm nos demonstrando através do comportamento para saber como está sendo a sua interação com o meio. Se ela está se adequando bem à ambiência em termos de espaço, de alojamento, em termos da nutrição. Então, se eu tiver uma redução, por exemplo, do consumo alimentar ou da frequência da alimentação, eu posso começar a desconfiar que eu tenho uma falha, um desequilíbrio na adequação com o meio. Isso pode ser em função da temperatura, em função da densidade, em diversos fatores. Então, através do comportamento animal, é a melhor forma de a gente começar a interagir com as aves, criar essa conexão positiva e identificar fatores que podem afetar negativamente a minha produção. Felipe, e existe alguma diferença com relação ao manejo entre, por exemplo, os frangos, as galinhas que são poedeiras? Existe essa diferenciação? Muito boa essa pergunta. A gente tem galinhas poedeiras e galinhas frangos produzidos de corte, que a gente fala, que vai para a produção de carne. Então, enquanto um produz alimentos que são destinados como ovos, outros produzem carne. E essas exigências de cada um dos animais é completamente diferente. Isso em termos de ambiência, em termos de alojamento. Então, cada um tem um local específico de alojamento, tem uma curva de crescimento diferente, e isso exige uma nutrição específica e ao longo da vida, como o animal vai atingindo a sua maturidade e em diferentes estágios, a gente tem necessidades diferentes de adequação da nutrição, da ambiência, da temperatura em diversos pontos. Então, a gente precisa atender isso de forma específica para cada animal, para garantir que cada animal tenha o seu bem-estar respeitado de forma adequada e possa expressar o máximo do seu potencial genético, garantindo a produtividade do produtor e um alimento ético, respeitando sempre a sua individualidade. E Felipe, quando você fala da ambiência como um todo, a gente pode entender com relação à qualidade do alimento que é fornecido para essas aves, a temperatura, como você bem citou, e também com relação o espaço que é dado para onde ficam essas aves, tem que ter todo o asseio da cama, como você falou, e tem um ponto importante que é com relação à temperatura. Explica para a gente por que manter esse local com a temperatura ideal para cada tipo de ave é importante. Isso. Para responder a tua pergunta, eu gostaria de entrar um pouquinho na questão da forma de avaliação do bem-estar animal. Então, dentro da avaliação de bem-estar animal, a gente tem a teoria dos 5 domínios, que a gente conhece como 5 domínios, a tradução. Ela tem uma boa alimentação, ele tem uma boa ambiência em termos de todos os fatores que comentou, temperatura, umidade, velocidade do ar. A gente tem a parte do comportamento, então ele precisa ter a expressão do comportamento natural, e aí entra a parte de espaço, disponibilidade de área para o animal, enriquecimentos ambientais, uma boa sanidade, isso tudo interagindo para dar o estado mental do animal e garantir um bom bem-estar. Qualquer alteração ou desequilíbrio em um desses pontos vai levar a prejuízo no bem-estar animal e na produtividade deste lote. Assim, se tiver, como você citou, um aumento da elevação da temperatura ambiental, o frango pode entrar em desconforto, né? Ele vai sair da sua zona de conforto térmico e isso vai afetar todos os outros domínios. Então, por exemplo, se eu tiver elevação da temperatura, eu vou ter um animal tomando mais água, um aumento do consumo de água. Se eu não tiver água sendo fornecida em quantidade, qualidade adequada, sem disputa, eu posso ter uma grave redução na alimentação desse animal, no consumo da ração. Assim, ele não vai depositar peso. Além disso, se isso for se agravando e sair muito do equilíbrio, a ponto de prejudicar a saúde do animal, eu vou ter alteração do domínio e maior predisposição à ocorrência de doenças. Então, eu tenho que fazer todo um trabalho preventivo de planejamento do meu local e de monitoramento para isso não acontecer e eu conseguir expressar o máximo do potencial genético do meu animal. Nesse ponto, a MSD, Saúde Animal, vem trazendo diversas soluções para o mercado, não só nos programas preventivos em formas de vacinação, mas também em tecnologias de monitoramento do galpão.
uma das aquisições recentes que a gente teve foi da PoltroSense, que ainda não está no Brasil, mas isso permite a gente fazer um monitoramento em tempo real de todo o galpão e do que vem acontecendo com os animais, favorecendo sempre, promovendo a saúde e bem-estar de todo o lote. E é interessante comentar que a tecnologia vem evoluindo muito para a gente fazer esse monitoramento em tempo real. Que antes a gente somente via que houve alterações na ambiência, na temperatura do galpão, e isso prejudicou o desempenho do meu lote. E a gente só via isso no final do lote. Mas hoje não. Hoje a gente vem conseguindo monitorar isso em tempo real para corrigir e evitar prejuízos maiores ao longo do tempo, tendo sempre essa visão holística do sistema, né, de um 360 graus, sabendo que a ambiência vai afetar a parte da alimentação, da expressão do comportamento e a saúde do meu animal. Então a gente consegue ter esse monitoramento em tempo real mais preciso, mais acurado, beneficiando o homem, o animal e o ambiente, principalmente numa sustentabilidade. E Felipe, você falou da tecnologia e aí a gente entra no segundo passo, não é? Porque de nada adianta o produtor estar atento a essas necessidades das aves se não tiver com equipamentos e com aparatos técnicos que lhe deem esse suporte. E aí entra o segundo passo, que é a tecnologia como principal aliada, não é isso? Exato. A tecnologia vem trabalhando com a sinergia de dados para a promoção da saúde e do bem-estar dos animais. Aí, quando a gente começa a trabalhar em tempo real, a gente evita prejuízos no curto e no longo prazo. Então, nos últimos anos, a gente viu uma modernização muito forte dos galpões, né, dentro da avicultura e de toda a produção animal, onde a gente começou a ter ganhos zootécnicos significativos. E essas tecnologias ainda estão sendo aprimoradas. Então, a gente vem tornando isso acessível a todos os produtores, tanto de pequeno a grande escala, sempre pensando na ciência para a promoção da saúde e do bem-estar animal, sem esquecer da rentabilidade e da facilidade de operação do produtor. Então, não adianta somente a gente ter o dado, a gente precisa ter também a atuação, saber como atuar. Por isso é importante a gente ter uma equipe técnica dando sempre assessoria e auxiliando na forma de manejo e adequação das características que vem acontecendo de forma individualizada, né? Então, a gente tem um país muito extenso, de norte a sul, e varia temperaturas e ambiências de forma muito bruscas, né? A gente tem verões muito intensos, invernos muito frios em alguns locais, e em outros apenas temperaturas quentes e secas. Então, a gente tem que trabalhar isso aí de forma individualizada para manutenção e garantia do bem-estar animal para a expressão dos índices zootécnicos. E já existem, Felipe, no mercado muitas ferramentas e muitos aparatos técnicos que auxiliam o avicultor com relação à medição do peso das aves, até a própria temperatura, que você já muito bem falou aqui conosco, a umidade também, até o próprio dióxido de carbono. Já tem muita tecnologia disponível hoje no mercado? Tem bastante tecnologia, principalmente para monitoria da ambiência, em termos de qualidade de ar, temperatura de ar, umidade. Esses são os sensores que são ainda os mais comuns e que mais frequentemente vêm sendo utilizados. E a tendência é que eles virem realmente uma commodity que todo mundo possa ter fácil acesso. Agora, tecnologias de mensuração de peso para aves em tempo real ainda é um desafio bem grande dentro da produção animal, mas que já vem recebendo bastante incentivo e algumas empresas já estão apresentando tecnologias iniciais com visão computacionais e outras tecnologias em termos de balança para monitorar o peso dos animais diariamente em tempo real. Mas ainda não se tem uma tecnologia muito acurada na avicultura para esse ponto do monitoramento do peso. Mas a gente consegue medir o desempenho ainda de forma indireta, com o consumo individualizado, de alimento e com o controle da ambiência. Agora, Felipe, certamente todo produtor, todo avicultor tem interesse em contar com tecnologia de ponta para o desenvolvimento da sua produção. Agora, a gente sabe que tecnologia, sobretudo tecnologia de ponta, é cara, tem um custo elevado e às vezes pode se tornar até inacessível, né? Exato. Algumas tecnologias têm um custo mais elevado e é interessante que a gente comece a entender que muitas das tecnologias elas precisam ser vistas como um investimento e não como um custo. Muita gente vê como custo aquilo que só vai onerar
a minha produção e não vai trazer retorno. E aí eu preciso entender de como essa tecnologia que eu estou querendo adquirir, ou que eu estou colocando na minha produção, vai me trazer de retorno através do manejo dos dados, da coleta e interpretação dos dados e como que eu vou aplicar isso na prática. Então, a grande parte das tecnologias conseguem entregar um bom resultado desde que bem manejadas. E elas começam a ser vistas como um investimento e não apenas como um custo. Só que, obviamente, algumas ainda têm um valor de aquisição um pouco elevados, mas com o tempo elas tendem a ser mais acessíveis a todo o sistema produtivo. Falamos aqui do primeiro passo, do segundo, que é a tecnologia, e a gente vai agora para o terceiro passo, Felipe, que é entender os sinais. A gente bem sabe que os animais não precisam falar para a gente saber se estão passando bem ou não. E aí vai do olhar do produtor, do avicultor, do olhar técnico também daquele produtor, daquele profissional que está lá no aviário, para entender se de fato aquelas aves estão se sentindo bem naquele espaço, né? Sim, muito bem comentado. A gente precisa conhecer os animais e entender os sinais que eles estão nos passando. Muitas vezes a gente se pergunta se elas não falam ou se a gente não consegue entender, né, o que elas nos dizem através do comportamento. Então, o conhecimento do comportamento dos animais é extremamente importante para a gente identificar todos esses sinais e saber o que eles nos dizem. Saber interpretar se esse é um bom sinal de adequação ao meio, se ela não vem tendo algum problema sanitário, algum problema de ambiência ou alimentação ou entre outro domínio e saber como agir para melhorar esse sinal. Então, eu preciso conhecer o sinal, saber como agir e atuar de forma assertiva. E o produtor pode contar com toda a equipe da MSD Saúde Animal para avaliação e prevenção desses problemas dentro de toda a cadeia animal. E o Felipe, o quarto passo de vocês é que a granja é a casa das aves. E nada como ter uma casa com boa qualidade para que tudo saia certo, né? Exato. A casa dos animais é a granja e a gente precisa manter sempre uma boa instalação, bem ventilada, com a temperatura adequada, bem limpa, né? Porque uma casa limpa e organizada é sempre uma boa casa, sempre uma casa saudável que promove o bem-estar das aves e garante um bom status sanitário, evitando perdas para toda a cadeia, para o produtor, para a ave e para a sociedade também. Então, a gente manter toda a granja bem adequada em manutenção correta é essencial para a promoção da saúde dos nossos animais e manutenção do bom estado de bem-estar. E aí, chegando no quinto e último passo que vocês trazem aqui para a gente, Felipe, é pensar na vida da ave como um todo. Certamente desde quando ela é um pintinho ali até quando ela já está grande e possivelmente vai para um abate. Então, todo esse ciclo deve ser levado em consideração, né? O sucesso na produção ele deve ter um olhar 360, a gente deve ter uma visão holística de ponta a ponta, para que a gente tenha uma boa eclosão, uma boa criação e uma boa produção, trazendo toda a rentabilidade que o produtor precisa, mas também a satisfação dentro da produção animal. Então a gente precisa nesse meio enxergar o animal, o ambiente e o homem, todos eles interagindo. A boa ambiência da instalação na granja vai favorecer uma boa expressão do potencial genético, uma boa nutrição vai contribuir com isso, né? Então eu vou ter uma boa ambiência, uma boa alimentação, o animal vai começar a se desenvolver, eu vou ter uma boa saúde através de programas preventivos, né? Através de vacinações adequadas, para uma boa produção de alimento lá no final. Então o que a gente comentou durante a entrevista é que a gente precisa pensar sempre que o produtor rural é um produtor de alimento. Isso é essencial para que ele tenha essa visão de ponta a ponta e pense na ponta final, no consumidor final. Qual alimento ele gostaria de receber? Então, é esse alimento que está passando pelas minhas mãos e é isso que eu vou dar uma boa alimentação, uma boa prevenção, uma boa ambiência, um bom bem-estar animal, garantindo sempre uma vida digna de ser vivida, né, e para a produção de um alimento ético. E pela consultoria, pelo trabalho que vocês prestam, Felipe, vocês percebem que existe uma dificuldade do produtor em ter essa capacidade de enxergar aí a longo prazo, nesse ciclo todo que deve envolver a
a qualidade do bem-estar da ave? O produtor está sempre focado na manutenção da saúde e do bem-estar das aves, em função de já conhecer que isso pode trazer benefícios para ele, evitando prejuízo. Então, o produtor vem trabalhando sempre, ele é o primeiro e mais interessado na manutenção, nessa visão a longo prazo, pensando em toda a vida do animal, principalmente para reduzir prejuízos, prevenir, né, doenças, prejuízos e garantir uma boa produção de alimentos. Diante de todos esses 5 passos que você trouxe aqui para a gente, é fácil ou é difícil mantê-los diante de toda essa mudança que vai acontecendo com o passar dos tempos? Eu te pergunto isso porque a cadeia ela é orgânica. O tempo vai passando, novas tecnologias vão surgindo. Com essas mudanças, dá para manter esses 5 passos? Com certeza, a gente consegue manter os 5 passos. A produção ela é muito dinâmica, ela vai respondendo diariamente a todos os estímulos que a gente faz. Então, por isso que é interessante a gente ter uma boa conexão entre a ciência, a tecnologia e o campo para fazer esse monitoramento em tempo real e conseguir ter bons indicadores para a manutenção desses 5 passos. E aí sim a gente consegue se conectar a um novo horizonte. A um novo horizonte a gente tem um maior equilíbrio entre o homem, o animal, o ambiente, para se garantir uma sustentabilidade e uma saúde única, né? Onde a gente tenha sempre a promoção de alimentos de boa qualidade através desses 5 passos. Então, a tecnologia ela é uma aliada nesse novo horizonte que a gente vem tentando criar e se conectar para termos melhorias para toda a cadeia, desde a produção animal até a sociedade. E seguindo todos esses passos, isso é até uma forma de fazer com que o país aumente a sua capacidade produtiva e tenha até destaque com relação à produção de aves e de ovos como um todo, né? Exato, dentro da produção de alimentos, quanto mais a gente melhorar e mais a gente reduzir perdas, a gente consegue se destacar aumentando a produção. Então, esse é apenas um dos passos que a gente pode adotar para melhorar a nossa produção em termos de quantidade, né? Felipe, a gente está se aproximando do final do nosso programa, mas eu vou abrir um parênteses aqui porque eu tenho interesse em saber qual que é o trabalho desenvolvido pela MSD Saúde Animal, porque certamente quando vocês são chamados para fazer algum trabalho, para prestar alguma consultoria, por exemplo, eu acredito que esses 5 passos devem ser implementados, né? Com certeza. Dentro do nosso portfólio de trabalho, apesar de sermos uma biofarmacêutica, dentro do todo o portfólio de produtos, a gente também presta uma assessoria personalizada dentro de cada produtor, conhecendo cada realidade e implementando cada um dos 5 passos de acordo com a necessidade do produtor. Então, a gente identifica a realidade, faz diagnósticos de fatores de risco e vai implementando melhorias de acordo com cada produtor, cada indústria ou cada necessidade. Assim como cada ave dentro da produção de corte ou dentro da produção de ovos tem suas necessidades específicas, os produtores também têm. E é papel nosso como técnico visitá-los, identificar as necessidades e fornecer boas práticas de produção conforme for preciso. Felipe, e há quanto tempo a MSD está no mercado e qual que é a região de atuação aí da empresa, aqui no Brasil ou até mesmo no exterior, porque eu sei que vocês também atuam fora do país. Exato, a MSD está no mercado há mais de 50 anos e tem uma atuação mundial, tanto dentro da saúde animal quanto da saúde humana. Então, qualquer um que tiver alguma dificuldade, algum interesse em conhecer os nossos serviços ou precisar de algum dos nossos produtos, pode contar conosco de ponta a ponta. Felipe, e para quem nos acompanhou aqui no nosso programa e tem interesse em contratar os serviços da MSD Animal, deixa um contato para o nosso assinante, o nosso produtor, procurar vocês e estabelecer aí alguma relação de trabalho, alguma possível parceria. Qual que é o site de vocês? Com certeza. O nosso site é www.msd-saude-animal.com.br. Então tem o link do Fale Conosco, caso vocês precisem, ou pode procurar algum dos nossos parceiros distribuidor ou pontos de revendas que possam fazer a comunicação conosco.
Felipe, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, pela nossa conversa no programa de hoje e fique à vontade para voltar aqui sempre que tiver novidades. Você vai ser muito bem-vindo aqui no AgroMais, viu? Excelente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo e promovendo essa parte de ciência, divulgando todos os nossos conhecimentos. Obrigado, Felipe. O Avicultura e Suinocultura de hoje vai ficando por aqui. Eu peço que você continue com a nossa programação e olha só, gostou do programa? Quer rever? Quer indicar o conteúdo para um amigo? Fique atento ao nosso conteúdo, à nossa página no YouTube. O programa vai ser reprisado lá. Eu espero você porque a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no AgroMais. Até lá!